mortos, os pais foram mortos, os homens foram mortos, quem não foi morto teve que ir para outros lugares, enfim, tudo foi destruído. Jesus está dizendo assim: não chore por mim, chore por vocês. Seria muito melhor que vocês, mães que estão chorando aí, não tivessem filhos, porque pelo menos não veriam seus filhos sendo assassinados. A questão toda é porque o que tem isso a ver com o nosso ministério lá, e o que isso tem a ver com este culto. Em primeiro lugar, isso tem a ver com o nosso ministério com adolescentes. Porque se você trabalha com criança, ou se você trabalha com adolescente aqui ou em qualquer lugar, a missão da igreja com relação a essas faixas etárias não é entretê-los, não é ter programação para eles. A missão de quem cuida de crianças, de adolescentes, de jovens, a missão da igreja é ensinar a esse jovem, essa criança, esse adolescente, de que ele pode viver sem sofrer, ou de que ele pode evitar os sofrimentos. A função da igreja ao ensinar jovens, adolescentes e crianças é ensiná-los a obedecer a Deus, a viver, a amar ao Senhor e andar nos caminhos do Senhor. Porque a Bíblia diz assim, por exemplo: você quer dias felizes? Então, trate de conservar a língua dentro da boca. Então, nós temos que ensinar os adolescentes sobre o que escrever nas redes sociais. Nós temos que ensinar os adolescentes sobre o que pensar. Porque o pensamento, você pode botar cadeado logo no início, mas se você não pôr cadeado no pensamento logo no início, depois não tem jeito. O pensamento vai dominar todo o seu dia, toda a sua vida. Enquanto você estiver pensando, você vai estar amargurado com esses pensamentos. Então, o ministério com jovens, com adolescentes, com crianças, é no sentido de ensiná-los a guardar todas as coisas para evitar a destruição, para evitar os maus caminhos e para amar Deus durante a sua vida. Não podemos ter um ministério voltado para adolescentes, para crianças e adolescentes, com programas para a igreja. Para guardar todas as coisas. É ensinar a sobrevivência. Temos que ensinar coisas muito básicas. Irmãos, o diabo está solto. O diabo está solto. O diabo está solto. Os adolescentes de hoje pensam muito mais sexo do que você imagina. O mundo está difícil. A situação está difícil. Muitos... Não é que eu gosto de trabalhar com os adolescentes. Você diria assim: pastor, você gosta de sofrer. Tem cara mesmo, tem cara. Não é. É que os adolescentes sofrem muito. Se os pais sofrem, os adolescentes sofrem muito. Eles descarregam todo um desequilíbrio hormonal, emocional, espiritual. É uma vida, uma loucura. Então eles precisam de pais espirituais, de pessoas que os ajudem a canalizar, a trabalhar, que amem, que abracem, que beijem. Quem trabalha com jovem, com adolescente, com criança, tem que aprender a beijar muito. É o ministério da beijação. Tem que saber. Porque a criança e o adolescente precisa de carinho, precisa de amor, precisamos. Quando eu era adolescente, eu saí da igreja. Quando eu tinha 12 anos, meu pai brigou na igreja batista e saiu. Não, meu pai não brigou. Havia algumas características.
quando falamos de 30 e tantos anos atrás, assim, as circunstâncias eram duras, então saímos. Então, imagina, eu com 12 anos saindo da igreja. Para onde eu vou? Aí fomos para uma igreja difícil. Que situação difícil. Eu não me desviei do Evangelho, pela graça de Deus, porque eu sabia que meus pais oravam muito por mim, então, graças a Deus, o Senhor me segurou. Mas quase todos os meus amigos ali, jovens, se desviaram. Eu fiquei basicamente sozinho naquela igreja. Eu sei o que é ser adolescente sozinho. Eu sei o que é ver um monte de gente se desviando, saindo da igreja e eu ficar sozinho. Então talvez por isso que Deus diz assim, é isso mesmo. Você vai ter que trabalhar com essa turma mesmo. Porque por causa disso. E aí um dia meus irmãos disseram, vamos sair dessa igreja e vamos voltar para a igreja de onde nós éramos, a igreja batista lá, e voltamos. Mas eu ainda era adolescente. E o irmão chegou para mim e me disse na minha cara, eu sei porque você vai voltar para aquela igreja. Porque os batistas gostam de bola. E a bola foi inventada pelo diabo. E aí começou 1000 coisas sobre a bola. E eu sei que lá naquela igreja estão os que gostam de bola, de futebol. E lá é mais fácil de pecar. Por isso que você está indo para lá. Tipo assim na minha cara. Eu tinha 15 anos. 15 para 16 anos. Eu ainda era adolescente. E tive que suportar tudo isso de pessoas sem amor, que não medem as consequências. E o filho dele era meu grande amigo, meu companheiro, meu grande companheiro. 2 anos depois, esse meu amigo levou 14 tiros. Assassinado. Ele era policial. Eu sei que aquelas palavras daquele pai nunca me machucaram. Nunca tive mais de forma alguma. O que eu estou dizendo assim, o estrago que pode ser feito na vida de um adolescente. Graças a Deus, o Senhor me conservou, o Senhor me amou. Eu encontrei depois uma comunidade de pessoas que me amaram, como eu me senti sempre amado depois com o Senhor e com os irmãos. É por isso que o Senhor está dizendo, nós precisamos chorar ou evitar de chorar. Ou chorar ou evitar de chorar. Podemos orar, porque os dias estão difíceis. Os adolescentes de hoje são cada vez mais rebeldes, ingratos, ou geração ingrata. Uma pessoa com grande habilidade no trabalho, no treinamento de líderes e adolescentes me diz, pastor Ismael, essa é a característica dessa geração. Eles se esquecem rapidamente de que nós os pegamos no colo, trocamos as fraldas, levamos para a escola, demos papinha na boca, fizemos tudo por eles. Na hora de nos ensinar a mexer no computador, eles não têm paciência e nos ensinam a fazer nada. Nós tínhamos que ter paciência com eles, mas eles não têm conosco. Mas é assim. É assim. Quantos adolescentes tem aqui na igreja? Quantos adolescentes aqui? Essa é para você. Depois toma um café. Mas é assim, o mundo está assim. Eu espero que você é adolescente, que você é jovem, que você é criança, já entende, possa ouvir essa palavra do Senhor. Ou você obedece a Deus, volta para os caminhos do Senhor, ou você se arrepende, ou você volta o seu coração para os seus pais, para a sua família, para a sua igreja, para Deus, ou você vai ouvir Jesus dizendo para a sua mãe e para o seu pai, chore por você, porque um dia você vai ter que chorar por seu filho. Feliz, graças a Deus, hoje eu permaneço nos caminhos do Senhor, porque tinha um pai que orava muito. Eu, quando tinha 17 anos, meu pai era líder de uma outra igreja, daqui a pouco eu estou lá, e chega uma caravana, parecia Judas Iscariotes com um grupo de soldados.
E um dos líderes tinha um martelo na mão. Eu falei, Jesus, eu nunca vi tantos martelos. E o camarada veio para quebrar a televisão da minha casa. Eu era adolescente, 17 anos. Porque a gente tinha um negócio lá que era de Jezabel, do diabo, não sei. E minha mãe não deixou quebrar. Mas até que ponto chega uma coisa? Então Deus nos preserva, Deus nos ama. E você é adolescente, você é jovem, sabe de uma coisa? Deus te ama. Deus te ama porque Deus presta conta com cada geração. Quando nós lemos os textos, e eu não tenho tempo para ler os textos, mas quando você lê o texto, por exemplo, como de Lucas, capítulo 11, versículo 50, Jesus está dizendo que vocês vão chorar por vocês e dos seus filhos. Por quê? E aí está o porquê do texto e porquê termino com essa aplicação em oração. Por quê? Diversos textos. Um dos textos, Jesus diz assim, por quê? Porque desde Abel, Deus mandou profetas. Lucas capítulo, qual foi o texto que eu falei? Lucas 11, 50 e 51 dos textos. Jesus diz assim, por quê? Porque desde Abel, o justo, Deus vem mandando profetas. E vocês matam uns, apedrejam os outros, e põem para fora os outros. Então, desde lá, sim, Senhor, mas porque eles mataram os profetas, essa geração, Jesus disse nesse texto, então essa geração será destruída, porque Deus vai fazer um acerto de conta com essa geração. Porque desde Abel eles mataram. Inclusive, Jesus cita nesse texto o caso de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santo lugar. Ou seja, dentro do templo, assassinaram o pastor. Significa assim, em palavras aqui para nós, mataram o pastor entre o púlpito e o batistério. Era mais ou menos assim. O último da lista de Jesus foi assassinado, se fosse hoje nessas palavras, entre o púlpito e o batistério. Aqui, fuzilaram o pastor da igreja. Claro que tudo isso terminou lá, viu, pastor Rogério? Tranquilo. Jesus está dizendo que isso aconteceu dentro do templo, de pessoas que achavam que amavam e honravam a Deus. Mulheres, diz o texto, não choreis por mim. Jesus sabia que ia ressuscitar. Choreis antes por vocês mesmos e por vossos filhos. Eu quero terminar, porque nós lemos o texto, o Celso fez questão de frisar, que um coração contrito e quebrantado, tu não desprezarás, ó Deus. Lembra que nós lemos esse texto? Salmo 51, 17? Salmo 51, 17. Um coração contrito e quebrantado, tu não desprezarás, ó Deus. Um coração contrito significa com tristeza. Um coração arrependido dos seus pecados e quebrantado diante do Senhor, que se volta para o Senhor. Meu querido adolescente, um coração contrito, o Senhor não desprezará. E um coração contrito e quebrantado diante do Senhor vai fazer com que você evite dores do coração na alma da sua mãe, do seu pai, da sua família e na sua alma. Mulheres, para evitarmos as lágrimas, devemos canalizar nosso enfoque para Deus. É difícil, nós estamos num mundo, um mundo que não nos ama. Jesus disse, Mateus capítulo 24 e Marcos capítulo 13, que chegará um dia em que uma pessoa matará um cristão dizendo o que está fazendo porque ama a Deus. E assim é a máxima de qualquer que está lá no livro do Alcorão,